Você já teve aquela vontade de fazer emotes para o seu chat ou para alguém? Opa, eu sou o Godok e eu já tive muito essa vontade de querer fazer emotes, mas eu nunca fiz. E no vídeo de hoje, galera, eu vou estar fazendo meu primeiro pacote de emotes e eu vou dar muitas dicas de como você pode fazer para fazer os seus próprios emotes aí. E antes da gente passar lá pro Photoshop, não se esquece de deixar o seu joinha e de se inscrever no canal para você não perder mais vídeos de arte como este daqui. Muito obrigado e agora sim, bora lá! E para começar, eu quero conversar com vocês sobre o rascunho, porque essa foi a primeira parte de fazer esses emotes que vocês vão ver hoje. E rascunho é o tipo de coisa que eu não faço no canal. Na verdade, na maioria dos casos, eu já começo fazendo a line art final. E eu vou ali com calma, né, usando um pincel bem pequeno para fazer ali pequenos detalhes e tudo mais. Esse é o estilo de desenho que mais eu me adaptei com o tempo. Mas esse daqui eu comecei fazendo realmente um rascunho, já pensando em depois fazer ali uma line art mais finalizada. E antes de eu fazer esse rascunho, eu fiz um monte de cubinhos, né, vários quadradinhos, para que eu pudesse colocar ali os emotes lá dentro, né. Os emotes, eles são no formato quadrado na maioria dos casos, então eu já queria ali fazer uma casinha para eles, para que quando eu começasse a desenhar eu não precisasse me preocupar com o tamanho desse quadrado, né? Porque às vezes quando a gente vai desenhar sem essas grids, né, as coisas saem meio fora ali, saem meio retangulares. E aqui já entra a minha primeira dica, que é: eu fiz um monte dessas grids, porque eu tava pensando em fazer uma penca de emote. Na minha cabeça ingênua, eu achei que seria super fácil fazer esses emotes, mas eu acabei quebrando a minha cara feio demais. Se vocês também estão querendo aí fazer os seus emotes, não começa fazendo muitos não, pelo amor de Deus, porque acaba sendo muito difícil. Nesse daí eu tava ali fazendo vários cubos, eu acho que eu fiz mais de 20, mas eu acabei ali depois ficando com só 15, que não tem nada de só, porque 15 é coisa pra caramba. E a minha recomendação pra vocês aí é de fazer menos do que isso, sabe? Se for a sua primeira leva de emote, pensa em fazer um valor menor, tipo um 6, eu acho que 6 tá da hora, porque senão vocês vão sofrer que nem eu. E assim, só pra vocês terem uma noção do quão brutal foi isso daí, eu acho que esses 15 emotes devem ter dado mais de 9 horas, sabe? Que pra mim é um tempo muito grande. Com 9 horas eu já consigo fazer uma splash art bem da hora. Mas esse daqui eu só gastei fazendo um emote mesmo, coisa que eu não tava esperando nem um pouco. E pra fazer também esses rascunhos eu tava pegando várias coisinhas diferentes, né? Então eu tava ali pegando algumas referências, tava pegando alguns personagens diferentes. Eu decidi ali no meio do caminho que eu iria fazer 3 emotes por personagem. Uma boa parte deles tem vídeo no canal, mas tem uns que não tem, mas que eu pretendo trazer no futuro, contando um pouco mais sobre, que eles têm uma história muito importante pra mim, de uma forma geral. Mas depois que eu me senti satisfeito com o resultado do rascunho, eu passei então para fazer a line art. E a line art é o processo de refinar essas linhas. E como eu já disse para vocês anteriormente, eu não faço isso. Para mim, as minhas linhas, na maioria dos casos, elas já são uma line art, né? Eu não costumo fazer rascunho. E aqui que entra uma das partes que eu comecei a olhar e falar: meu Deus, eu acho que eu cometi um erro de fazer essa quantidade de emote. Porque no começo, quando a gente só tá rascunhando, é fácil mesmo a gente fazer uma grande quantidade. Mas depois, quando a gente tem que realmente resolver aquilo que a gente desenhou no começo, é onde começa a apertar bastante. E eu comecei a fazer essa line art meio que sofrendo muito. Primeiro que eu não gosto de fazer line art, isso daí é algo que eu já falei algumas vezes, porque eu acho que line art dá uma travada na gente, a gente acaba ficando com uma certa pressão ali pra desenhar, né? Principalmente quando a gente já tem um rascunho que a gente goste, né? Porque aí a gente tem que fazer algo melhor ainda, né? E aí que entra o problema, porque a line art normalmente não fica melhor do que o rascunho. O rascunho
rascunho, em muitos casos, acaba ficando bem mais expressivo do que as nossas line arts. E esse daqui sofreu um pouco disso, sabe? Eu sinto que o rascunho, ele ficou muito legal em muitos emotes, sabe? Eu não gostaria mesmo de ter que passar pra fazer essa line art, mas faz parte do processo. Eu sinto que por mais que eu não tenha gostado de fazer esse processo separado, né, de rascunho e line art, eu sinto que isso daí me ajudou bastante, porque isso faz com que a nossa line art fique mais limpa e pra emote isso é legal, é uma estética que fica bacana. Então é algo que eu recomendo, sabe, de fazer. Faz um negocinho mais clean ali, começa ali fazendo um rascunho pra depois passar a linha, porque o resultado acaba compensando. E esse foi o caso de todos esses daí, só que acabou demorando muito mesmo, principalmente porque eu tava sentindo que a linha ela tava ficando muito magrinha e eu não tava gostando muito disso. Então eu acabei depois fazendo até algumas áreas de oclusões, que são essas áreas um pouco mais escuras, de sombra preta mesmo, e eu acabei sentindo que isso me ajudou um pouco, sabe, a gostar um pouquinho mais do processo de desenhar line art, mas de qualquer forma, por mais que o resultado tenha ficado bom, foi algo que eu não gostei nem um pouco de fazer. Não faz muito mesmo o meu estilo querer fazer essas line arts, fazer essas line arts, pra mim é chato, começa a doer a mão ali, porque as linhas elas precisam ficar certas. Essa estética clean, ela exige que a gente bote um pouco mais de pressão em nós mesmos pra fazer uma linha da hora, senão acaba ficando um pouco paia, né? Isso é o que eu sempre sinto quando eu vou fazer line art, e esse sentimento veio à tona quando eu tava fazendo todas essas line arts. Mas depois, quando eu finalmente consegui terminar todas as lines, a gente passou para a parte final, que foram as cores. E por mais que as cores tenham sido a parte final, não foi de longe a parte mais rápida, muito pelo contrário, porque eu tava querendo colocar cor e um sombreamento também. Meu Deus do céu, por que eu faço essas coisas comigo mesmo? Porém, o resultado ficou legalzinho. E eu fiz tudo de maneira bem organizada, não só para eu poder comentar aqui com vocês, de forma que ficasse mais didático mesmo, né? Porque se vocês realmente quiserem pegar todo esse processo que eu tô passando para vocês e aplicar na hora de vocês forem fazer um emote ou uma arte desse estilo, vocês vão conseguir. Pelo menos eu espero, né? Porque isso daí é algo mais digestivo. Na maioria das minhas ilustrações, onde eu vou fazendo só por diversão mesmo, eu acabo fazendo uma lambança e acaba ficando difícil até de explicar, né, o processo. Mas esse daqui não, eu fiz bem certinho, sabe? Rascunho, depois line, aí eu comecei a passar as cores, e na hora de fazer as cores foi algo bem intuitivo mesmo. Eu fui ali pegando as cores dos personagens, eu tava ali com uma imagem com todos esses personagens do lado, e eu fui ali pegando algumas coresinhas que eles usavam e aplicando, né, nesses nossos emotes. E depois que eu fiz todos eles, eu acabei fazendo também uma espécie de degradê. Então eu fui ali, peguei a varinha mágica e selecionei algumas cores que eu quisesse fazer esse degradê. Então vamos supor, esse meu personagem aqui, o Gutoki mesmo, ele tem o cabelo azul. Então eu quis ali fazer um degradê de ciano para azul, né? O ciano é esse azul um pouco mais esverdeado, e aí eu queria fazer, né, esse degradê indo pro azul mais roxo. Aí eu fui lá com a varinha mágica, selecionei tudo, peguei um pincelzão fofo, maneiro, e comecei ali a passar esse azul meio arroxado, por assim dizer. E eu fui fazendo isso com todas as partes que eu queria colocar uma corzinha a mais. Degradês são sempre muito bacanas e eles ajudam a gente a vender um pouco mais de tridimensionalidade. E isso, nesse processo, eu achei que seria importante, né? Porque eu senti que a pintura não ia ser algo complexo, e de fato não foi, sabe? Foi uma pinturinha bem simplinha ali, só pra fazer esses emotes mesmo. E o degradê acabou ajudando bastante. Mas não foi a única coisa que eu fiz também, né? Depois que eu coloquei esse degradê em todos os bichaninhos ali, eu peguei uma camada em Multiply depois e fui ali só desenhando as sombras. É um processo bem relaxante, pra falar a verdade pra vocês. Eu gosto muito de pintar, principalmente quando a gente já tem uma line artzinha assim, que é meio que bem certinha, sabe? Eu não vou fazer ajustes depois, eu tava bem confortável com isso, até porque eu acabei quebrando muito a minha cabeça na line art para fazer questão de ficar bacana, né?
Então eu já fiquei mais tranquilinho ali na parte de pintar. Então foi um processo que demorou até mais, né? Essa parte aqui das cores do que as outras partes de uma forma geral. Mas é uma parte bem gostosinha. Acho que pintar é uma das coisas mais maneiras assim dentro da arte. Pelo menos é uma das coisas que eu mais me divirto ali. É relaxante assim você fazer uma pintura desse estilinho, né? Que é uma pintura mais simples, é uma pintura que não tem muitos problemas na hora de fazer. A gente não precisa ficar pensando muito em como renderizar, até porque o negocinho é simplinho, né? Mas aí depois de tudo, né, fui ali, passei aquele multiply e tava tudo pronto. E eu só fiz alguns pequeníssimos ajustes, que alguns emotes eles pediam esse ajuste, né? Como por exemplo, tem uma personagem que ela tá gritando, se esgoelando toda ali, e eu quis fazer um degradê de motion blur ali. Motion blur é aquele desfoque que tem um movimento, né? Tem uma direção. Isso acaba ficando legal, né? Parece que realmente o bichaninho tá tremendo de raiva ali. E eu tava usando muitas referências, né? De emotes que já existiam, e esse daí era uma delas. E eu falei, eu acho que eu vou colocar esse efeito aqui pra ficar bacana. E eu coloquei alguns outros bem pontuais também, né? Por exemplo, aquele bichaninho que ele tá segurando um café com tudo pegando fogo ao redor. Eu achei que seria bacana ali também colocar um color dodge pra deixar com que esse vermelho, né, do fogo ele brilhasse um pouco. Então eu acabei fazendo esses detalhes, adicionando um pouquinho de color dodge em algumas áreas, fazendo também uma correção de cor em algumas áreas, mas é tudo bem simplesinho mesmo, não fui muito além nessa parte. E depois eu finalmente consegui descansar, porque a gente acabou terminando este pacotinho de emotes. E agora bora lá dar uma olhada pra gente ver como ficou o resultado final dos emotes que a gente fez. E bom pessoal, esses foram os emotes que eu criei aqui para o canal. Se você quiser usar eles imediatamente, corre lá no nosso Discord que tá aqui na descrição, porque estão todos lá para vocês poderem dar uma olhada e usarem da maneira como vocês quiserem. Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Se gostou, não esquece do joinha e vai lá me seguir nas outras redes sociais. Eu te espero no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!